A Romênia, ela é muito bonito, mas o que eu postei a Romênia foi porque eu fui obrigado, eu fui pela Romênia, porque para ir para a Ucrânia, não tem como ir para a Ucrânia. Quando você vai devido à guerra, todo está vindo pela Romênia, tem que passar pela Romênia. Então, o transporte passa pela Romênia, porque se vai de avião, os russos abatem. Navios, russos, a mesma coisa. Então, o único meio de chegar alimento, chegar qualquer tipo de coisa, é através pela Romênia. Pela Romênia. Ali pela Romênia, atravessando a fronteira da Romênia para chegar nas coisas, chegar na Ucrânia. Então, quando eu vou para a Ucrânia, eu passo pela Romênia para chegar. Então, é quilômetros e quilômetros de caminhões, né? De caminhão ali e carros também. Depende muito do horário para você ir e tudo. E aí, quando eu cheguei lá, não foi difícil, não. Eu já sei, como eu já sei, eu vou sempre lá. Já sabe o caminho. Romênia é muito bonito. E ali da Romênia, aí você está ali na Ucrânia, já estou ali perto da fronteira. Aí o duro era a noite para dormir, né? Imagino. Com a zoada da sirene do alarme. Mas isso já na Ucrânia? Na Ucrânia. Na Romênia não tem esse problema. Na Romênia está tranquilo, né? Na Romênia está tranquilo. Então ali você já está perto da fronteira. Na Romênia está tranquilo. Então, 1,5. Mas onde a cidade que eu estava é onde tem que passar as coisas primeiro por ali. Então, se os russos quiserem deixar a Ucrânia enfraquecida, é o lugar que pode abater. Então, quando a sirene tocava muito à noite... Ô, meu irmão, Salmo 23, 91, eu lia de cor salteado. Por quê? Porque você acordar com o barulho da sirene. Aí eu perguntei pro pessoal, gente, porque toda noite tá tendo barulho. Eles falaram, ó, quando toca a sirene, você tem 30 segundos para correr, para se esconder. 40 segundos, que é o tempo que o míssil cai. Eu falei, pô, e os mísseis não estão vendo cair? Foi porque em algum lugar tem os ucranianos abatendo esses mísseis para não cair. Mas em algum lugar vai cair. Então, se você cair ali, já era. Assim, a explosão é muito forte. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui de quando o míssil cai, explodindo tudo, e as pessoas, claro, só vê corpo para um lado, outro tem esse vídeo. E você estava filmando ou não? Não, as pessoas mandam, porque lá mesmo na cidade que eu estava, não tinham os alarmes, mas não estava ainda tendo a guerra ali. São cidades ali a 200 quilômetros que estavam começando, pegando. O que eu estava lá, que presenciei muito, foi os corpos chegando, né? Isso aí eu fiz essa filme. Eu fui a 10 cemitérios e todos os corpos que chegavam, eles colocavam a bandeira da Ucrânia. Então, se fala que morreu já mais de 800 mil ucranianos. Nossa. E mais de 1 milhão de russos já foram mortos, né? Tem muita gente de outros países que vão lutar para a guerra devido ao salário, fica na frente na batalha de frente. Então, como é que uma pessoa vai aprender em uma semana a manejar armas, essas coisas? Então, acaba chegando os corpos mesmo. E os russos, eles já são treinados isso. Os russos, eles treinam muito negócio de exército, de guerra, de tanque. Se você observar, eles são muito nesse negócio de soldado, né? E a Ucrânia não estava preparada para isso, não. Então, aí foi quando eu fiz aquela filmagem, os pais chorando, filhos chorando, mãe chorando, né? E eu tentando falar uma palavra, mas você... Porque o idioma que eu falo melhor é o grego. O ucraniano eu não sei falar muito. E você quer, às vezes, falar um pouquinho de Deus, ou falar que tem esperança, porque... Mas você não consegue. Você só vê as mães chorando ali, você quer falar, mas não consegue uma palavra, sabe? Então, é muito triste aquilo ali. Porque a pessoa, às vezes, ela quer um abraço, quer ouvir alguma esperança que um dia vai poder rever aquela pessoa que morreu. Uhum. Porque a pessoa que não conhece os princípios, não conhece as coisas de Deus, para ela é o fim. Quando a gente perde alguém, a gente chora, porque vai sentir falta da pessoa, a pessoa é muito importante para a gente, né? Mas a pessoa que não conhece, para ela é o fim, ela se desespera, porque ela não tem esperança de rever aquela pessoa que morreu. Então, quando você tenta falar, e isso que eu senti falta, de saber falar um idioma para poder falar que aquilo não era o fim, que o pai e a mãe poder ver o seu filho e a mãe depois. Porque como as pessoas falam que a lei natural é o pai, os filhos enterrar seus pais. Os filhos enterrarem seus pais. Mas você vê ali os pais enterrando seus filhos, foi muito doloroso. Ali foi muita cova. Então, quando eu cheguei lá para filmar, os maquinários eles estavam abrindo mais cemitério para chegar os corpos. Todo dia chegava corpo. Eu falei, gente, só nesse cemitério, olha o tanto de corpos que tem. Rapazes de 20 anos, 25, 28, 30 anos. Porque de 18 a 60 anos não pode largar a Ucrânia. Só as mulheres com as crianças podem largar a Ucrânia. Então, tem pais que foi para a guerra que até hoje ninguém dá notícia, porque explodiram, ou se não foram enterrados lá mesmo, que não chega notícia. Então, não sabe. E teve pais que separaram dos seus filhos que não tem notícia. Você vê o pai separa do seu filho, a sua esposa, que quando foram para a Romênia tiveram que separar para ficar para a guerra, porque não podia largar. Agora, você imagina a dor de um pai ver separado do seu filho, entendeu? Deve ser terrível, né, cara? Foi. E assim, eu acho que até
até pra gente, né? Para nós que somos cristãos, né? Eu não sei como é que é viver num estado de guerra. Porque é uma coisa complicada, né? Mesmo para você, como você comentou, de você trazer uma palavra que conforte o coração, mas é um estado de guerra, acho que o psicológico das pessoas estão em outro estágio, né, cara? Eu estava falando com as pessoas falaram, Roberto, aqui a gente está dormindo, pessoas que falavam português, e não sabe se vai levantar, acordar amanhã, porque qualquer hora para chegar uma bomba Exatamente. dessa. E eu tenho um vídeo também, pessoas sendo se você estiver na rua de bobeira e não tiver lá um papel de liberação, eles pegam você e levam força para você lutar na guerra. Não pela minha cor, que só tinha eu de moreno assim, então eles veem que eu não sou ucraniano. Mas as pessoas que estiveram... Por exemplo, à noite eu não andava na rua. À noite é tipo um toque de recolhida. Às 10 horas os restaurantes começam a fechar, as coisas fecham e fica dentro de casa. Então eu não saía à noite. Coisa que eu fazia antigamente diariamente. Mas durante o dia eu andava, mas assim, sempre no meio de pessoas assim, porque tá tendo pessoas que tá precisando de pessoas para lutar. E a televisão ucraniana, ela não mostra o número de pessoas que morreram. Porque justamente para não ficar pessoas com medo de mostrar, só mostra o número de russos que morreram. Mas para morrer 1 milhão de russos, já morreram mais de 1 milhão de ucranianos, porque é os russos que estão atacando com tudo. Eles têm maquinário mais do que os ucranianos. Caramba, né? Então, é óbvio, se a Rússia quisesse destruir a Ucrânia toda, digamos assim, ela tem arsenal para isso. Mas o que eles querem é tomar ali o poder de Kiev. Então, eles vão com aquela estratégia e os ucranianos estão resistindo, estão vindo para lutar para a guerra. Mas o mais difícil é você ver essa separação do pai e o filho, a sua esposa, né? Deve ser uma coisa terrível, né, cara, Irmão, de você viver isso aí. Eu vou falar uma coisa para você. Eu falando para você aqui, você que está de casa, você que está ouvindo, você não tem ideia da dor que é. Porque quando eu estava lá, que tocava aquela campanha, você não dorme. Você fica ali, pensa um pai tá com seu filho dormindo ali e aquela campanha tocando, sem poder, de repente, pegar seu filho e sair para outro lugar. E ver os pais enterrando seus filhos é muito triste. Por isso, eu fico imaginando aquele dia, quando Jesus foi crucificado, a dor, né, do seu pai. Porque quando Jesus fala, pai, por que me desamparaste? Né? Porque Jesus estava sentindo a dor, o peso do pecado ali sobre os seus ombros. Mas Deus não podia fazer nada, era o filho dele. Então, por isso que Jesus falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Exatamente. Se possível, afasta de mim esse cálice. Que é uma fala bem... Sobre prosperidade, né? Se você ler de Gênesis e Apocalipse, Deus disse que Deus nunca prometeu que você não passaria dificuldade. Ele falou que quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estaria ali contigo. Uhum. Quando você lê aquele versículo, o Salmo 23, que é muito conhecido das pessoas, que diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas para uns falta remédio, outros falta saúde, outros falta emprego. O que esse versículo está dizendo? Que Deus nunca vai faltar na sua vida. Que quando você fala, quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Então, o que nós temos que entender é que nesse mundo nós estamos passando uma passagem, que nós estamos tendo um mundo de pecado, onde eu e você está sujeito às coisas desse mundo. Mas, justamente, aquela morte de Jesus na cruz foi justamente para nos garantir a vida eterna. E essa é a experiência que nós temos, e eles não sabem disso. Eu fui na igreja de Atenas, em Acrópolis, lá na Grécia, tinha 70 evangélicos, era muito. Caramba. Tem muitos nossos irmãos ortodoxos, católicos são poucos, são mais ortodoxos, são bem parecidos com católicos, mas eles, assim, não sabem o significado quando a pessoa morre. Por exemplo, a pessoa quando morre lá na Ucrânia... Mas qual que é a religião de lá? Ortodoxa. Na Grécia também é ortodoxa. Eles até respeitam o Papa. O Papa não é uma voz mundial que nem aqui no Brasil, o Papa, né? Como é na Itália. Na igreja, na ortodoxa, eles não... Tipo assim, o Papa não teria muita voz lá se desse uma ordem, um exemplo. Eu estou dizendo mais nesse sentido. E lá, quando a pessoa morre na Ucrânia, existe 3 festas para a pessoa quando morre. Quando ele completa 1 ano de morto, ou 2 anos, ou 3 anos, 5 anos, eles dão uma festa. Quando é o dia do santo dele, é outra festa. E quando é o dia do aniversário dele, é outra festa. Então, são 3 festas que tem. Então, todo lá... E é engraçado lá que no cemitério na Ucrânia, que tem eu filmei isso, tem uma mesa. E essa mesa eles comem, que eles acreditam que vai encher a alma do morto. Eles não enterram que nem a gente aqui no Brasil 24 horas, não. É 3 dias
para enterrar a pessoa. Caraca. Foi um pessoal comigo, mostrei como é a cultura. É 3 dias. E quando morre uma pessoa, no local, por exemplo, a pessoa morreu aqui de moto. Eles fazem tipo uma capelinha, uma casinha. Eu falei, se essa moda pega no Brasil, a gente tinha que dar de helicóptero, porque todo lugar que a pessoa morrer, exatamente. tem lá exatamente, tem isso. Então, é 3 dias. Então, é 3 festas. Então, eu não conseguiria comer num funeral de ninguém ou quando a pessoa morre. Então, assim...